jeito, porque a minha esposa, ela trabalhava nesse hospital aqui de cima, né? E eu lembro que eu deixei ela no hospital e vim para cá. E já faz 11 anos que ela está afastada do INSS. Então já faz mais de 11 anos que eu vim aqui. Depois foi uma outra vez também que eu acho que não era dessa programação. Quero agradecer a confiança, né? E dizer que é um assunto que realmente, não sei se ele não é compreendido bem, ou se a gente finge que não compreende e trata numa outra dimensão, né? Então, eu sei que esse assunto já vem sendo tratado ao longo do mês. Eu queria exatamente começar dizendo santificação ou santidade. Porque a gente trata de santificação, fala de santificação, fala de santidade, e a gente às vezes quer enfatizar alguma coisa e às vezes quer fugir de alguma coisa. Por isso a gente começa a navegar entre os dois termos, né? Ou você trata de uma doutrina que pertence à doutrina da salvação, um aspecto da salvação que é a santificação, mas acaba ficando assim uma doutrina geral para todas as pessoas, para todas, e quando é para todas as pessoas, pode ser só para eles e não para nós. Quando a gente pensa em santidade como uma necessidade pessoal, a gente acaba tendo que ser envolvido nesse raciocínio. Então, embora a santidade plena a gente só se refira a Deus, mas se a gente olhar no Aurélio, santificação é o ato ou efeito de santificar. Então faz parte daquele processo que sucede a regeneração, a justificação e assim por diante. E santidade é a qualidade ou estado de quem é santo. Como nós não podemos ser plenamente santo, absolutamente santo, mas nós somos santos, tanto na posição de separados, né, como também nessa questão de estarmos, em estando separados, trilhar um caminho diferente daqueles que não estão separados. Infelizmente, o que a gente tem visto hoje, e o que está mais em moda é a política, e a gente vê os escândalos que tem na política, escândalos que tem nas igrejas. Então, em todos os ambientes, a gente percebe que os evangélicos, no ambiente onde tem evangélico, deveria estar sendo modificado por causa da santidade, por causa da santificação dos evangélicos, eles estão cada vez mais deteriorados. Então, o que falta nesses ambientes é exatamente santidade de vida, falta ética, falta moralidade, e essas coisas estão completamente desconectadas da vida cristã, que a gente entende hoje como vida cristã religiosa, não é? Onde a gente tem grandes cultos, operação de milagres e muita declaração de prosperidade. Eu estava ouvindo no rádio aqui, eu vim ouvindo um jogo, mas São Paulo tomou um gol e eu coloquei então numa outra emissora, lá ele está tendo um programa evangélico, estava entrevistando como é que dando dinheiro a pessoa é abençoada, e sempre nessa questão financeira. Até Augusto Nicodemos estava falando sobre o movimento neopentecostal, a diferença entre neopentecostal e o pentecostal clássico, né? Então diz que o pentecostal clássico dá ênfase nos dons, essa coisa toda, e o neopentecostal na prosperidade, cura física, essa coisa toda. E um pastor estava lá entrevistando as pessoas sobre as bênçãos que ela tinha recebido. Conta a bênção. Eu tinha um carro velho, mas depois que eu comecei a vir nessa igreja, agora eu tenho um carro zero, eu estava falindo a minha empresa, hoje eu tenho 5 empresas, e vai todo mundo feliz. Veio uma pessoa e falou assim, olha, eu era perdido, eu era bêbado, né? Mas Cristo me resgatou. Então, e agora conta a bênção, né? Então, aquilo não valeu. A bênção, ela ficou olhando assim para o pastor, bom, essa era a bênção, mas essa não conta, né? Tem que ser alguma coisa de dinheiro e tal. Então, nesse ambiente que a gente vê de culto hoje, ambiente religioso, a vida de santidade, ou o processo de santificação é pouco pregado, pouco estimulado,
E o que mais a gente vê é uma completa desconexão entre a vida bíblica, a vida cristã mesmo, e o procedimento dessas pessoas. Eu elenquei algumas coisas aqui, que também eu estava ouvindo uma palestra do pastor Augusto Nicodemos, sobre alguns elementos dentro desse contexto do ambiente que a gente vive hoje. A gente é obrigado a colocar rótulo, obrigado não, o pessoal coloca rótulo em tudo, o que é ser santo, o que é ser piedoso, então tudo é mais ou menos já colocado uma lista, um rol de coisas para ser feito. E a santidade, ela foge, né? E a gente vai entender a santidade como a nossa busca, né? A nossa meta. Então, santificação é o processo que vai nos levar a uma vida de santidade. Vamos considerar, para efeito semântico, para efeito de entender o sentido das palavras, santificação, então, é o ato de nos santificar, é o processo de santificação, e a santidade é o nosso estilo de vida, é a forma que a gente viver em santidade. Então, a santidade não tem a ver, por exemplo, com usos e costumes. Então, existem pessoas que definem, eu estou me santificando, então agora não posso mais rir, por exemplo, né? Aquela cara aqui de semblante sério. Oi, está melhor? Minha voz ficou mais bonita? Eu vou aproveitar e vou cantar alguma coisa aqui, né? Então aí começa a lidar com usos e costumes, com formas exteriores. Então, uma série de regras, né? Eu tive acesso a uma Bíblia de uma certa igreja, e no final da Bíblia tem todas as regras para mostrar a santidade naquela igreja. Então tem artigo, parágrafo, tudo direitinho. E tem algumas coisas que são muito curiosas, né? Por exemplo, a largura da gravata tem a medida certa, a altura da saia, né? Se for muito curta é indecente, muito comprida é ostentação. Então tenha 4 dedos para baixo do joelho. Quem tiver fora de, não sei como é que eles medem lá, né? Mas tem lá. Depois, em off, eu posso até dar dica para vocês. Mas tem coisas que são interessantes. Por exemplo, se a pessoa está fraco na fé, está distante da igreja, está faltando aos trabalhos, então ela vai ser suspensa por 3 meses. E se for líder, por 6 meses. Quer dizer, a pessoa já está fraca, não está vindo, suspende a pessoa, né? Então, essas regrinhas assim, eles dizem que é para preservar a santidade da igreja. Então, santidade não é isso, não é também você dizer, olha, eu sou santo, então eu condeno veementemente tatuagem, condeno piercing, qualquer coisa assim. Não pode assistir filme da Disney, comprar produto da Procter & Gamble, não pode, né? Então, não é bem esse tipo de santidade, na verdade, não é isso. Tem pessoas que ela pauta a sua vida dizendo, eu estou me buscando a minha santificação, então eu não posso ouvir nenhuma música que não seja música gospel, né? E hoje, algumas músicas gospel são piores do que músicas que não são gospel, né? A letra e outro jeito de cantar. Então, para muita gente, santidade está ligado a esse tipo de coisa. E essas coisas não funcionam, não é? Por que elas não funcionam? Porque essas coisas em si, elas não modificam o nosso interior, elas não fazem diferença no nosso interior. Então, a gente não fica menos invejoso por usar paletó e gravata. A gente não fica menos cobiçoso, menos ganancioso pelo fato de usar uma saia comprida, usar um cabelo comprido, não cortar o cabelo. Os pensamentos não são mais puros. Nós não eliminamos a raiva da nossa vida, nós não eliminamos a incredulidade por causa desse tipo de lista de coisas para fazer. Então, a santidade não está ligada, não tem nada a ver com a questão de usos e costumes. Pode até acontecer que uma pessoa atinja um padrão de santidade em que ela mude totalmente o seu estilo de vestir, mas baseado na decência, no bom testemunho, de não provocar algum tipo de escândalo, mas não no processo inverso, fazer isso para ser santo. Isso não está ligado, né? Então, essas regras, elas não conseguem matar, crucificar o velho homem, que a gente tem
crucificar todo dia, né? E Paulo diz que essas pessoas têm aparência de piedade, mas que essas coisas não têm poder nenhum contra a carne. Lá em Colossenses capítulo 2, versículo 23, ele está dizendo para os crentes de Colossos, assim, tais coisas, esses tipos de abstinência, esses comportamentos, têm aparência de sabedoria, mas na verdade é um culto de si mesmo, de falsa humildade, de rigor ascético, de ficar se penitenciando e se privando de várias coisas. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade, contra a carnalidade. Então, fazer coisas nesse sentido, para demonstrar santidade, não é um bom caminho. A santidade pode te levar a fazer alguma coisa, mudar algum tipo de comportamento, mas o inverso não acontece. Uma outra coisa interessante que a gente tem que ver, se a gente está preocupado em santidade como uma meta pessoal, não é? E não estudar a doutrina da santificação como algo para todas as pessoas. É bom a gente pensar em algo para as nossas vidas, não é? Então, santidade, ela não está ligada à manifestação de dons estáticos, dons de êxtase, não é? E nem os dons estão ligados à santidade. Eles existem distintamente. Eu não sei qual é a sua compreensão sobre a manifestação dos dons nos dias de hoje, mas isso não é importante. O importante é você saber que os dons existem sozinhos, sem indicar santidade, e santidade existe sozinha, sem necessitar de manifestação de dons. Haja vista a igreja de Corinto, que tinha dons em abundância, tinha todo tipo de dons, mas talvez seja o exemplo mais clássico de uma igreja que Paulo chama de carnal. Eles eram crentes carnais, ou eram pessoas carnais. Então, o velho homem precisa ser morto, ser crucificado. E muitas vezes o velho homem está lá na ativa, e no entanto há manifestações de diversos dons. Então Paulo trata isso lá em Coríntios. Ele chama os crentes de Coríntios, lá no capítulo 3, disseram que eles eram carnais. Eram carnais porque eram pessoas, seres humanos, né, feitos de carne e tal, mas eram carnais porque eram dominados pela carne também. E, no entanto, o que mais se encontrava naquela igreja era manifestação dos dons, né, e muitos dons estáticos, dom de língua, dom de profecia, revelação e outras coisas mais. E eles tinham divisões, eles estavam brigando entre si por questões pequenas. Tinha imoralidade, aquela imoralidade que a gente arrepia só de pensar. Tinha culto à personalidade, pessoas que queriam ser destaque, e grupos que elegiam um para ser o destaque. Suspeito, tinha heresia, não é? Então, falta de amor é o que mais tinha, porque Paulo trata dessa questão na carta aos Coríntios. E quando a gente lê lá o capítulo 13, né, que fala do amor, 12 é isso, capítulo 13, algumas pessoas leem a carta aos Coríntios e dizem, isso aqui é um oásis, né? O apóstolo Paulo agora parou de dar cacetada por causa da briga, agora ele vai falar sobre o amor. E a gente prega no casamento, encontro de casais, mas o capítulo 13 continua as cacetadas que já vinham desde o 1 até o 12, né? Ele está dizendo o seguinte, que aquela briga que eles tinham, só o amor poderia resolver. Ciumeira por causa de dons, né? Só o amor poderia resolver. Usar dons sem amor não servia para nada. Doar as coisas sem amor não servia para nada. Ainda é uma repreensão. Então a igreja de Corinto tinha muitos problemas. No entanto, era uma igreja cheia de dons. Os dons fazem mal? Não é isso que nós estamos dizendo. Estamos dizendo que eles são dissociados. Você não é santo porque tem dons e nem tem que ter dons porque é santo. São coisas distintas, não é? No dia do juízo, a gente vê Jesus dizendo, olha, vocês vão chegar naquele dia e vão dizer, olha, em seu nome expulsamos demônios, curamos, fizemos isso, fizemos aquilo. E Jesus vai dizer, olha, nunca vos conheci. Então não está associado à intimidade com Jesus a manifestação de dons, não é? A outra questão interessante com relação
Eu estou preocupado com o horário ali. Até que hora que eu posso ir? 6? 6, né? 6:30? Então vou ter que voltar e começar de novo mais devagar, que eu estou atropelando eu mesmo aqui. Então, não, vamos lá então. Então, o que é santidade? Como é que eu posso perceber santidade na minha vida? Como é que eu posso trabalhar para fazer uma medida, né? Como é que está o meu processo de santificação? Se a santificação está ocorrendo de forma como Deus espera que ocorra, né? É claro, quando a gente aceita Jesus, uns mais, outros menos, tem muita coisa que precisa deixar, que não é tão fácil de deixar. Muita coisa precisa mudar, que não é tão fácil de mudar. E aí começa o processo de santificação. Quando nós aceitamos Jesus, nós fomos livres da condenação do pecado. Muito bem. No processo, depois da aceitação de Jesus, nós vamos nos livrando do domínio do pecado. Esse é o processo de santificação. Então, a nossa busca de santidade pode ser medida de como eu estou me livrando do domínio do pecado. Esse é o processo de santificação. Então, o pecado vai tendo cada vez menos domínio sobre a minha vida. E até que um dia, na glorificação, nós vamos estar livres até da presença do pecado. Mas, no momento, ele está aí. Então, o processo de santificação serve para que a gente consiga cada vez menos ser dominado por esse pecado que está presente. E Paulo diz que a gente tem dentro de nós, como se fosse lá duas naturezas, né? Elas ficam brigando. Então, Paulo diz o seguinte, olha, um vacilo nosso, ele dá o bote. Há uma briga entre nós, né? Então, a gente precisa ficar o tempo todo, é como se fosse dois cachorros, né? Um vira-lata e um pitbull. Mas se você não alimenta o pitbull, se você não dá comida, não dá vitamina, não dá remédio, e você faz academia com o vira-lata, treina, leva ele para aprender a ser violento, daqui a pouco o vira-lata está batendo no pitbull. Então, nós temos uma natureza muito forte em nós, que nos faz buscar a santidade, mas se a gente não alimentar, o velho homem vai crescer cada vez mais. Esse é o processo de santificação. Então, o processo de santificação pode ser medido em como nós estamos vivendo de acordo com a palavra de Deus revelada nas Escrituras. Então, somos regenerados? Somos. Temos uma natureza? Temos. Mas o velho homem permanece ali em nós e precisa ser mortificado diariamente pelo poder do Espírito Santo, que é o processo de santificação, né? Então a gente precisa de mais poder espiritual para poder dominar as paixões carnais, do que precisa de poder espiritual para expulsar demônio, para fazer cura, para mortificar o nosso homem e fazer com que a gente se livre dessas paixões carnais que estão em nós, que esse é o processo. Isso é dolorido, é difícil, dá mais trabalho você se livrar do domínio do velho homem do que outras coisas mais na vida cristã. E quando a gente olha para os evangélicos do Brasil e do mundo, né? Os irmãos têm uma ideia. Tem o Ricardo Aracaki, conhece o Ricardo Aracaki? Ele escreveu um livro de homilética, que é um pastor baixinho assim, um jeitinho assim, colhidinho, né? E ele é da Junta de Missões Mundiais. Aí ele foi lá, eu sou o Ricardo Aracaki e eu sou missionário de vocês lá na Suíça. Pessoal, na Suíça? Qualquer um quer ser. Estou lá em Basileia, na Suíça. Qualquer um quer ir para a Suíça. Mas não tem um lugar, por que o cara não vai para a África? Aí ele deu um tempinho, sem que ninguém perguntasse, ele mesmo respondeu, eu sei que vocês estão perguntando, o que eu estou fazendo na Suíça? Por que eu não estou no meio nada na Turquia, nos lugares mais difíceis? É porque a Suíça, as igrejas não existem mais. Não existe, os poucos evangélicos que tem lá são nominais, são iguais ou piores a qualquer pessoa que nunca conheceu Jesus. Então, os evangélicos nominais que são o campo missionário para quem vai para lá, né? Então, a situação está muito difícil. E no Brasil, se continuar como está,
cada vez menos temor, fazendo coisas piores do que as pessoas que nunca conheceram Jesus, isso revela também que nós estamos muito longe da santidade que é esperada de nós, e também estamos dando muito pouco espaço para que o Espírito Santo provoque em nós, então, a santificação. Então, as paixões carnais hoje se manifestam muito claramente, né? Não há santidade, e mesmo que haja uma firmeza, uma ortodoxia, a doutrina é correta, a prática não é. E Jesus condena, né? Porque ele falava que os fariseus, eles tinham exatamente a doutrina correta, eles tinham conhecimento de tudo que tinham que fazer, mas a vida deles não correspondia à vida santa que a palavra que eles conheciam podia promover. Então, a Bíblia nos dá subsídios para dizer que o fato de você ter uma boa doutrina não garante que você vai ter uma vida santa ou que a santificação vai ocorrer naturalmente. É preciso mais do que isso. É preciso mais do que abraçar uma boa doutrina. Estava conversando com o pastor Ayrton agora há pouco. A gente veio da convenção. Então, a instituição batista, as convenções, elas estão muito abaladas, não é? Nas suas estruturas, no seu moral e na sua moral, tanto no seu moral, no seu ânimo interno, como na reputação. Já fomos muito mais respeitados. Mas a denominação, independente das instituições, ela continua sendo uma denominação séria e forte. Uma doutrina boa, princípios bons, não é? O problema é que nós temos uma boa denominação, mas não temos uma boa prática. Nós temos uma boa doutrina, mas não temos uma boa prática. E isso acaba minando a identidade que cada um de nós traz como batistas. Então, uma doutrina ortodoxa não garante uma vida santa, que faça diferença como sal e luz no mundo em que a gente vive. Então, a Bíblia não faz exatamente uma conexão direta de que uma boa doutrina leva à santidade e manifestações carismáticas é evidência de santidade. Não, a palavra de Deus tem que fazer efeito em nós, ela tem que ter peso em nós. Não é somente acreditar naquela palavra, mas deixar que ela nos molde. Aí sim, não é? Então, Jesus nos dá essas dicas quando ele critica os fariseus a respeito da boa religião e da boa doutrina que tinham, mas não viviam aquilo que sabiam e aquilo que até ensinavam. Um outro aspecto da santidade, que eu entendo como estado, né, ou a qualidade de ser santo, é o nosso modo de viver. Claro, não vamos ser santos absolutamente como Deus, mas a busca da santificação, o processo, o ato, o efeito de nos santificar, isso tem que gerar em nós um estilo de vida de santidade. E vencer hábitos velhos, vencer costumes, vencer pecados que nos acompanham há muitos anos, hábitos que são hábitos pecaminosos, isso é mais difícil do que fazer qualquer outro ministério na igreja, né? Até ministérios espirituais que a gente realiza em nome ou no nome de Jesus, no nome forte de Jesus. Então, é muito mais difícil a gente conseguir vencer algumas coisas que estão arraigadas em nós, que só é possível quando nós damos liberdade, espaço, nos submetemos à ação do Espírito Santo nesse processo de santificação. Não é fácil, não é? Não é uma coisa instantânea, não é algo que você faz uma oração e você já sai santo. É um processo que o poder da ressurreição, o poder regenerador, ele já triunfou sobre a morte, inclusive a morte espiritual. Então, nós sabemos que fomos crucificados com Cristo, está lá em Romanos capítulo 6, no versículo 6. Então, conscientemente, nós nos consideramos mortos para o pecado e vivos para Deus. Está lá na sequência, no versículo 11 de Romanos 6. Então, o processo natural, quando a nossa mente é tomada por isso, quando o nosso coração é tomado por isso,
nós não permitimos mais que o pecado reine em nós, ou reine sobre nós. Está na sequência, no versículo 12 de Romanos 6. E o Romanos 6 trata dessa questão, né? Nós nos oferecemos como escravos de Deus e não mais como escravos do pecado. E nós experimentamos a vitória sobre o pecado. Então Paulo trata em Romanos capítulo 6 exatamente de qual é a nossa visão com relação ao pecado nesse processo de santificação. É preciso ter uma mudança de mente, é preciso ter uma fé diferente. Hoje de manhã nós pregamos lá na igreja, e eu preguei sobre Tiago 2, de 14 até 26. Talvez um dos temas mais controvertidos, né, para aceitar a carta de Tiago como sendo inspirada, porque aparentemente contradiz o grande apóstolo Paulo. Ele tocou em Paulo, acabou tudo aí. Está contra Paulo, pronto, já não canoniza mais o cara, né? Porque ele fala que a fé sem obras é morta. E se você não tiver obras, como é que você vai ser salvo pela sua fé? E ele não passa nem perto de dizer que as obras salvam, mas a pessoa rapidamente já acha que é isso, que ele está enfatizando demais as obras. Mas Deus, quando inspirou Tiago, ele deixou muito claro o seguinte, ele diz que Abraão, ele consumou a sua fé com as obras quando ele ofereceu Isaac. Mas o próprio Tiago cita, isso está no capítulo 22 de Gênesis, mas o próprio Tiago cita que ele foi justificado quando creu, lá em Gênesis 15. Então, creu, pois, Abraão e foi justificado. Quando ele fez aquele pacto com Deus, ele já foi justificado por causa da fé. Não foi por causa da obra. Não foi por causa da obra de oferecer Isaac em obediência a Deus. O problema é que o oferecimento de Isaac foi uma obra, foi um ato de obediência que revelou a fé que ele já tinha em Deus, uma fé diferente, que gerou, que essa sim o justificou. Então, quando Paulo fala de justificação pela fé, ele está usando um termo forense, né? Um termo de declarar justo, quer você seja ou não. Então, quando Paulo fala que nós somos justificados, nós somos declarados justos por Deus, mesmo que a gente não seja, mas somos declarados, fomos considerados inocentes. Mesma coisa se a pessoa vai levada a tribunal e ela realmente cometeu um crime, mas o júri, por alguma razão, achou que ele é inocente, ele sai de lá pela porta da frente e ele é inocente perante a lei, embora ele tenha cometido o crime. Então, o que Jesus fez por nós foi interceder, foi advogar em nosso favor, foi se colocar para que Deus nos olhe através dele. Então Deus disse, eu declaro ele inocente por causa de Jesus. Muito bem, então isso é o que Paulo chama de justificar. Agora, o que Tiago chama de justificar é a comprovação, né? É a declaração pública diante dos homens e diante de Deus que você é justo, que você é obediente. Então são termos diferentes. A obra que Paulo fala, que a nossa salvação não vem de obras para ninguém se glorie, é aquela obra que você faz para obter salvação. E Tiago fala de obras como atos, né? Evidências da fé que você tem. E ele diz, olha, se você não tem um coração igual de Jesus, ele fala, se você vê um irmão passando necessidade e você não ajudar, então se você não tem a fé que você tem, não é aquela fé que leva à salvação, porque é uma fé que, como os demônios, acreditam no poder de Deus, tudo, mas isso não muda o caráter de um demônio, não muda a sua atitude. E tem muita gente que argumenta em favor de uma vida não santa, não santificada, no fato de que ele não é salvo pelas obras. Eu faço todo tipo de torpeza, mas eu não sou salvo pelas obras. Jesus me salvou. Então, o problema é que esse argumento diz o seguinte, a fé que eu tenho em Jesus, e que não me leva a render o meu coração a Ele, que não me leva a obedecer a Ele, que não me leva a imitá-lo, que não me leva a buscar ser o que Ele é, essa fé que eu tenho, não é a fé que pode me levar à salvação. Então eu não sou salvo, não é porque não tenho obras, eu não sou salvo, porque a fé que eu tenho no meu coração é uma fé equivocada,
É uma fé que não sofre mudança, é uma fé que não leva à santificação, é uma fé que não promove um desespero por causa do pecado. Então essa fé é falsa. Essa fé que a gente acha que tem, quando levantou a mão, se batizou, toma ceia, aquela coisa toda. Então essa fé é uma fé equivocada, uma fé que precisa rever. Porque se a gente tivesse realmente a fé que leva à salvação, nós estaríamos inclinados a passar por um processo de santificação. Então, a santificação é algo, claro, é progressivo, e por isso chama processo de santificação. A santidade ela é progressiva. A gente não tem esse processo instantaneamente, não é quando você levantou a mão, que você aceitou Jesus, que você se batizou, que você já está santificado. Mas não é alguma coisa assim nesse sentido. E Deus nunca prometeu nem que ia nos santificar inteiramente, não é? Até o fim da nossa vida, e nem instantaneamente. É uma busca que a gente tem que ter diária, né? A todo tempo. E todos os escritores do Novo Testamento que falam sobre santificação, sabem que é uma luta diária, sabem que é com o auxílio do Espírito Santo, que essa regeneração é através da palavra. Mas muita gente se esconde atrás dessa questão de obras é uma coisa, salvação é outra. Não, se não há obras de santificação, se não há obras de arrependimento, se não há obras de justiça, se não reflete o coração de Jesus, aquela que a gente levantou a mão não foi realmente a fé que nos levasse à salvação. Tem um casal, vizinho da minha sogra, agora já são mais de 30 anos, mas eles casaram bem novinho, um tinha 18, acho que eu tinha 17, e foram morar na garagem da mãe da moça, né? Então, bem vizinho, amigo da gente, crianças lá, a gente viu crianças. E eles moraram 10 anos naquela garagem, mas não viraram automóvel por causa disso. Então, morar na garagem não torna ninguém um fusquinha, vai continuar a pessoa. E tem gente que imagina que se vier na igreja por 20 anos, vai ficar santo. Não, vir na igreja também não transforma ninguém em crente. E na igreja é outro propósito. O que nos torna santo, é o processo de santificação. Primeiro, é a fé de verdade, que faz com que a gente aceite Jesus não somente como o nosso Salvador, mas também como Senhor. Se Ele é Senhor, muita coisa na nossa vida vai mudar, na direção da santificação. Se Ele é o nosso Senhor e o Espírito Santo, se a nossa fé foi real, que nos levou a aceitar Jesus, ou simplesmente foi alguma manifestação emocional, alguma coisa assim, se o Espírito Santo está em nós, então vai nos levar a um processo de santificação e querer santificar. Aliás, a santificação é um processo irresistível na vida do verdadeiramente salvo. Não é? Não tem como a gente evitar esse desejo de santificação. Deus nos escolheu, o seu povo, para que fosse um povo santo. O alvo de Deus para a nossa vida é que sejamos santos e irrepreensíveis, como diz lá Paulo escrevendo aos Efésios. Então tem um alvo para nós, isso faz parte começa a fazer parte da nossa vida, do nosso desejo, das nossas aspirações. Então, nós, os crentes, fomos predestinados, tomando esse cuidado para não... depois que nós somos crentes, nós somos predestinados para sermos conforme a imagem de Jesus, para sermos santos. Então, se você é crente, já está no seu cronograma de vida passar por um processo de santificação. Por isso que Tiago fala, se a fé que você tem não produz obras dignas de arrependimento, dignas de santificação, dignas de parecer com Jesus, questione a sua fé, não as suas obras. Essa fé não pode salvar ninguém. Então, uma vez salvos, entra em nós um desejo desesperado de santificação. Claro, o crente vai tropeçar, mas a evidência da nossa salvação e desse processo de santificação que estamos, é que ele não permanece caído, não permanece no pecado, porque há um propósito para a vida dele, quando ele se converteu, de santificação. Então, ele não vai ficar em paz enquanto não confessar, enquanto não abandonar. Se ele ama o pecado, se ele vive no pecado, se ele vive na prática do pecado, sem nenhum tipo de problema de consciência,
ele não está num processo de santificação, porque o processo de santificação também tira o desejo de pecar, ele passa a ser um acidente. Vai fazer como um filho pródigo, né? Olha, levantar-me-ei e vou ter com meu pai, vou dizer, olha, eu pequei contra o céu, pequei perante o Senhor e assim por diante. Então isso é natural de quem está no processo de santificação. E o processo de santificação, desculpe eu insistir, é um processo praticamente obrigatório, é um processo ligado ao processo de salvação. Se não há desejo de santificação, a gente precisa questionar a nossa fé lá do começo, que nos levou a levantar a mão e descer as águas do batismo. Então ninguém vive na prática do pecado, na corrupção, na imoralidade, na impiedade, e gosta disso, não é? Porque se ele gosta disso, ele não é salvo, não é filho de Deus. Ainda que seja próspero financeiramente, como Deus me abençoa, tá vendo? Eu tinha isso, agora eu tenho 10 vezes isso, tal. Ainda que tenha milagres que aconteçam, vai chegar na hora lá e vai ficar de fora, vai falar, não tem jeito. Então, nós precisamos de santidade. Santidade deve ser o nosso estilo de vida. Deus é um Deus santo e quer que a gente seja santo. Então, santidade é o nosso modus vivendi, é o jeito que a gente existe, buscando santidade. Santificação é o processo que a gente se submete e que é intrínseco, ele é ligado à nossa salvação. Então, aqueles que não têm desejo, não se incomodam com o processo de santificação, as suas obras são obras más, as suas obras são iguais às obras do mundo, ele não precisa nem se preocupar com as obras. Mas Deus já pagou, Jesus já pagou meus pecados, Então, o problema não é que se Jesus tem ou não poder para perdoar o seu pecado, é a mentalidade. Paulo diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, se você tem 1 quilo de pecado, tem 2 quilos de graça para você. Não se preocupa que sempre vai ter mais graça do que o tamanho do seu pecado. Só que o Paulo diz o seguinte, então que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que em nós abunde mais a graça? De jeito nenhum. Porque quem pensa assim, eu posso pecar porque tem graça para me perdoar, é uma pessoa que não tem a mente de um salvo, ele não foi salvo, porque o salvo não pensa assim. Então o problema não é falta de graça, o problema é falta de conversão. A pessoa que se converteu de verdade, ela tem o seguinte pensamento, eu não posso pecar, desagrado meu Senhor. De repente ela cai, mas isso traz nela um terrível pavor e um desejo de se limpar. Esse é o processo de santificação, essa é a busca de santidade. O Espírito Santo está em nós e ele promove santidade. Há uma relação estreita da obra do Espírito Santo com a nossa santificação. E o Espírito Santo é dado para aqueles que são salvos. Então é uma questão de deixar o Espírito Santo agir, se submeter a ele. Uma igreja santa começa sempre em mim, não no outro, né? A gente não tem por atacado. A igreja, vamos santificar a igreja por atacado. Não, eu tenho que pensar em mim. Eu avalio primeiro a minha vida. Eu tenho desejo de santificação. Eu perco sono porque minha vida não está se santificando, porque não estou vivendo em santidade. Me dói quando eu cometo algum pecado. Se isso acontece, eu estou no processo de santificação. Se isso não acontece, na verdade eu não me converti, porque é o kit, não é? Quando você aceita Jesus, o Espírito Santo vem habitar em você e começa um processo que você naturalmente vai buscar a santificação. Então, que Deus tenha misericórdia de nós e que realmente nos dê um coração quebrantado. E se, porventura, nós vivemos sem santificação, sem nos submetemos ao processo de santificação, se a santidade não é a meta maior da nossa vida, que Ele nos dê tempo de um verdadeiro arrependimento, de confissão, de entrega a Jesus, para que aí sim a gente comece tudo de novo. Agora sim, com uma fé que salva, com uma fé que transforma, com uma fé que produz obras de quem realmente está num processo de santificação. Obrigado, desculpa a pressa, que Deus nos abençoe. Amém? Sim. Se quiser fazer alguma pergunta, o pastor Ayrton está aí para responder, pastor Marcelo. Mas pode fazer, pois não, meu irmão.
estarei me separando das pessoas, para que eu vou estar num processo de santificação. A outra pergunta sobre tentação. Jesus foi tentado no deserto. Como você consegue a santificação tendo a tentação? Essas são as duas perguntas. Muito bem, vamos começar pela última. Então, não é pecado ser tentado. Então você não tem culpa disso, né? Eu sofro tentação todo dia. Então você não tem culpa de ser tentado. O que não é permitido é a gente ceder à tentação, né? Então, tanto não é uma coisa natural do crente ser tentado, que Jesus foi tentado. Agora, como é que a gente vai manter a santificação sendo tentado o tempo todo, né? A santificação é exatamente para cada vez a gente ficar mais forte contra a tentação. O processo ele é gradativo, ele é progressivo. Então, quando a gente aceita Jesus, a gente tem uma série de fragilidades, de áreas fracas na vida, que à medida que a gente vai se submetendo ao trabalho do Espírito Santo, a gente vai ficando um pouquinho mais forte nessas áreas. Eu tive uma ovelha, isso 20 e tantos anos atrás, que ela tinha uma dificuldade muito grande financeira. E ela lidava com o dinheiro da igreja, mas nunca pegou um centavo. Passou necessidade, o diabo nunca tentou nessa área. Mas um dia ela foi tentada a comprar daqueles bilhetes de loteria, sabe que é aquele da loteria antiga, e ganhou. E aí a luta foi, pastor, o que eu faço? Né? Aí conversamos, tal, ele optou por ficar, foi desligado, ficou lá com... Eu não fiz igual aquele pastor TV, não. Já errou uma vez, ganhando a loteria, mas não vai errar a segunda, não dando dízimo. Não falei isso para ele, não. Então, mas ele falou, nunca fui tentado em pegar um tostão. Então o diabo, ele sabe as áreas que ele vai tentar. E quanto mais a gente busca a santificação, mais essas brechas vão... O diabo, até com Jesus, ele escolheu exatamente que áreas ele podia tentar. Ele começa dizendo, se tu és o Filho de Deus. Então ele começou a tentar na missão de Jesus, na questão messiânica, né? Então depois, na verdade, não era se Jesus poderia ou não concluir o seu ministério, mas de que forma você vai ser aquele que vai exercer o seu poder para transformar pedra em pão, tá? Ou você vai se submeter. Então, ali era mais, a tentação era como é que você vai levar a sua obra messiânica até o final, exercendo o seu poder divino ou se submetendo aos dissabores da vida. A tentação foi essa, porque essa era a área mais vulnerável, talvez, na vida de Jesus. Jesus acabou de ser batizado, recebeu lá o Espírito Santo sobre ele foi declarado publicamente ser o Filho de Deus, então agora ele está com a sua missão totalmente, imerso totalmente na sua missão, e o diabo vem tentar exatamente na missão dele. Então, a tentação pode acontecer. Eu tive um pastor, ele dizia o seguinte, você não pode impedir que um passarinho ponha um galinho na sua cabeça. Quando você vê, ele foi lá e pôs, mas você pode impedir dele fazer um ninho. Então ele põe um, você tira. Ele põe outro, você tira. Até ele falar, aí não dá. Lá no meu bairro, não sei que estação do ano, as sabiás vão fazer os seus ninhos. E uma sabiá sempre fazia um ninho embaixo do meu telhado, do portão ali. E o meu portão eletrônico estava com defeito, o meu portão é de ferro. Ele vem, dava aquela batida e estressava a pobre. Sabiá trazia um pouquinho, ela desistiu, fez outro ninho em outro lugar, porque ali não dava. Né? Porque meu portão estava com defeito, quando chegava embaixo batia e assustava a sabiazinha lá que ia fazer ninho. Então o diabo ele começa a cercar naquelas áreas, né? E de repente a gente vai fechando as portas. A questão do isolamento não provoca santificação, não provoca santidade, né? O que acontece? Você pode se isolar como uma disciplina espiritual que a gente chama, no seu processo de santificação. Olha, eu vou tirar esse dia para orar, qualquer coisa assim. Mas só de você ficar fora do mundo, ir para o mosteiro, quando você volta para o mundo mesmo. Está tudo do mesmo jeito, né? Aí você vai... Eu trabalhei quando eu trabalhava numa empresa multinacional, eu fiz parte de um grupo multifuncional,
de tratar dependentes químicos, né? E era um grupo fechado, ninguém sabia, as pessoas se candidatavam, e a gente tratava dos gerentes que tinham problema com bebida, né? Eu fiquei surpreso de ver, né, quanta gente tem e tal. Então, e tinha um psiquiatra que trabalhava no hospital, e ele disse o seguinte: olha, não adianta a gente internar essas pessoas, quando eles voltam, eles vão voltar para o ambiente e vai acabar de novo, né? Então, o tratamento era fora, né? E vencendo, cada vez eles ficando menos vulnerável à bebida no ambiente que eles vivem, que eles moram, que eles trabalham. Essa era a estratégia desse grupo. Então, o isolamento, ele tem as suas vantagens para quem gosta de fazer, não é? Ele tem um aspecto, mas não de santificação, né? Eu tive uma matéria, espiritualidade clássica, com um professor que faz esse tipo de mentoria, né? Ele leva o pessoal para mosteiro, então tem lá os momentos de meditação, de leitura, de trabalho, aquela coisa toda lá nos mosteiros, mas não é visando a santificação, é mais uma desintoxicação sua, né? De parar de pensar na vida e mergulhar na palavra, mas não é, eu acho que isso não tem efeito de santificação, pelo menos a minha opinião, né? Certo? Alguém mais? Não. Você mencionou a questão, você até mencionou a questão da santidade posicional. Isso. E foi salvo. E o processo de buscar a santidade. E você enfatizou muito a questão de que se você tem a fé que salva, você vai santificar. Se você não tem a fé que não salva, não vai santificar. Então, você diria que a santificação é mais uma questão da natureza, você tem uma nova natureza em Cristo, uma nova vida em Cristo, do que uma busca da santidade. Excelente, fechou, assim, quando eu sou salvo de verdade, sou regenerado, sou uma nova criatura, é uma coisa, como eu usei essa expressão, é quase irresistível, né? A sua nova natureza te leva a buscar, não que a busca vai mudar a sua natureza, mas a sua nova natureza te leva a naturalmente você ir se santificando. Quando isso não ocorre naturalmente, a pessoa se batiza, levanta a mão, passa na classe de preparação, aí depois continua, o pecado não afeta, o pecado não atrapalha, não entristece, então é problema de natureza, a pessoa não está num processo natural de santificação, não é? Porque a gente também não consegue se santificar, não sei se é isso que o pastor quer dizer, pela nossa força, eu vou me santificar, cada vez eu vou parar, eu roubava 2.000 do meu patrão, vou começar roubando 1.500, né? Depois vou passar para 1.200, até a hora que eu zerar, né? Então, não é um esforço nosso, é uma ação do Espírito Santo para aqueles que foram regenerados. Isso mesmo. Ok? Nós sabemos que Jó foi muito tentado, né, por Satanás. E toda aquela tentação foi para que ele conhecesse melhor a Deus, né? E Deus tinha esse propósito na vida de Jó, que ele conhecesse melhor a ele. E nos dias de hoje, quando somos tentados, será que Deus teria um propósito também na vida da gente com isso? Olha, a Bíblia faz uma diferença entre tentação e provação. Embora as palavras, eu não entendo bem das línguas originais, as palavras elas são muito semelhantes, e só o contexto vai dizer se é tentação ou provação. A tentação, acho que o Tiago diz mesmo, né? Ninguém, quando for tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não tenta ninguém. Agora, a provação no caso, né? Provação, que foi o caso de Jó, Deus permite e transforma a provação num instrumento para o nosso fortalecimento, né? Então, tentação é uma coisa sempre diabólica. O que acontece é o seguinte, assim como o diabo nos tenta, o Espírito Santo nos fortalece porque a gente resista à tentação. E quer ver uma coisa interessante, um exemplo que Jesus nos dá? Na tentação, Jesus poderia dizer para o diabo, rapaz, eu sou filho de Deus, pega a tua mala, pega o I-20, aí, o ônibus,
e some daqui. E ele tem que obedecer. Só que nós não teríamos essa autoridade como superior a Satanás. Então, o que Jesus usou? Usou a palavra de Deus, usou ferramentas que nós também temos. Ele poderia usar o poder dele, de Deus, e fazer o diabo embora. Mas ele usa. Então, assim, nós somos fortalecidos, robustecidos para resistir à tentação. E cada tentação que a gente vence, qual a vantagem de vencer uma tentação? Não de ser tentado. Seria bom que a gente nunca fosse tentado, né? Mas qual a vantagem de vencer uma tentação? Na próxima, você está mais forte para vencer. Entendeu? Provação é uma coisa um pouco complicada, né? Isso está na esfera de Deus, porque é uma disputa entre Deus e Satanás, e o Jó estava lá pagando o pato. Então, quando a gente é provado, a gente precisa, se Deus quiser, porque Ele é soberano, Ele fala para a gente, você está sendo provado por causa disso. Se Ele não quiser, a gente só vai saber depois, se souber, né? Não está na nossa esfera. Mas uma coisa é certa, a provação sempre nos faz melhor de caráter, né? A tentação não, mas a vencer a tentação nos dá mais confiança de que nós podemos vencer a próxima e assim por diante.